Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos para a nossa videoaula referente essa semana de 7 de junho a 11 de junho. Peço que vocês abram a apostila de vocês na página 11 e acompanhem comigo. Então, na aula anterior, eu pedi para vocês estarem fazendo até o exercício 10, né? E na página 10, começava aí o exercício 11. Então, nós vamos voltar só um pouquinho aqui na página 10 para eu ler esse começo, tá bom? Exercício 11. Releia os artigos 27 e 28 do capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. A respeito, então, disso, o exercício A. Qual é o sentido do verbo em destaque nesses artigos? Justifique sua resposta. Então, o porquê? O verbo já está em destaque, né? É o deverá. Então, vocês têm que dizer aí qual é o sentido de ter sido usado esse verbo, ok? E justificar. B. Transcreva do Código de Trânsito Brasileiro outro trecho que contém esse verbo. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão procurar aonde vocês encontram mais trechos aí com o verbo deverá. Agora, o exercício C. Que outra expressão presente no texto tem sentido equivalente ao desse verbo? Mesmo sentido de deverá. Qual é a expressão? Procurem lá. Exercício 12. Qual artigo do texto diz respeito aos motociclistas e a seus passageiros? Transcreva-o. Então, procurem e escrevam aqui nessas linhas. Você concorda com a prescrição dessas ações e atitudes? Justifique sua resposta. Uma resposta pessoal, se você concorda ou não, mas justifique a sua opinião, tá bom? Exercício 13. Releia estes artigos. Artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceção regulamentadas pelo CONTRAN. Artigo 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. A. O que você observa em sua cidade com relação ao cumprimento dessas normas? Aí cada um vai falar o que observa. B. Por que essas orientações são importantes para o condutor e os passageiros? C. Cite um exemplo de atitude que pode ser tomada para melhorar o trânsito. Então, na opinião de vocês, quais atitudes podem melhorar o trânsito, né? O trânsito ser melhor, nós deveria ter menos circulação de automóveis. Então, o que pode ser feito a respeito disso? Então, pensem aí um pouquinho. Na página 12, exercício 14. Assinale as alternativas que apresentam características do texto normativo ou legal. Então, é mais de uma, tá aqui, ó. As alternativas. Linguagem objetiva e clara. Linguagem subjetiva e clara. Então, aqui está a explicação de linguagem subjetiva. É aquela que expressa a visão pessoal do autor a respeito de determinado assunto. C. Vocabulário simples e de fácil entendimento. D. Vocabulário específico. E. Verbos geralmente flexionados no tempo futuro. Verbos normalmente flexionados no tempo presente, pois indicam ordem. Estrutura padronizada. Aí assinalem. Aí na sequência, exercício 15. Além de leis, que gêneros podem ser caracterizados como sendo da esfera normativa? Então, além desse tipo de texto, quais outros se enquadram nessa esfera normativa? Quais vocês acham? Procurem aí, podem pesquisar também, tá bom?
aí na sequência. Um texto normativo geralmente é extenso, porque abrange vários aspectos dos direitos e dos deveres do cidadão e da sociedade. No estudo do Código de Trânsito Brasileiro, abordamos apenas algumas partes da lei. Analise os itens constantes no sumário desse documento. Então, ó, aqui nós temos o sumário. Então, né, dividido aí os capítulos e qual a página que nós encontramos tudo. Por exemplo, capítulo 1, disposições preliminares. Capítulo 2, do Sistema Nacional de Trânsito. Aí vai para a seção 1, disposições gerais. Seção 2, da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Aí vamos lá, capítulo 3. Aí tem aqui capítulo 3 novamente. Então tá nas páginas, ó, de 25 a 35. Aí fala dos pedestres, do cidadão. Então nós vamos olhando os capítulos, né? Vocês percebem que alguns capítulos ainda trazem uma seção, tá? Então leiam todos. Na página 13 ainda tem, né, a continuação. Aí tem aqui, ó, o anexo 1, o anexo 2, sinalização. Então é tudo que encontramos aí. Exercício 16. Aqui fala em grupos, tá? Mas aí vocês fazem individual. Então, escolha um dos capítulos do Código de Trânsito Brasileiro listados anteriormente. Depois, pesquisem o tema do capítulo para ser discutido em sala de aula. Nós não vamos fazer essa discussão, mas vocês podem escolher aí um capítulo, né? E colocar, fazer uma pesquisa mesmo. Ah, escolhi o capítulo tal, ele vai falar de tal assunto, tá bom? Só completar aqui. Nós não vamos discutir nem nada, mas façam aí esse exercício, tá? Agora aqui, ó, esse daqui nós não vamos fazer também, tá? Na verdade, eu nem coloquei esse exercício 16 lá no link. Então, fiquem à vontade para fazer ou não. Nessa página aqui, eu só coloquei como exercício para ser feito esse em resumo aqui, tá bom? Então, vocês vão elaborar um parágrafo sintetizando as características de um texto normativo. Então, o que é um texto normativo? Esse exercício aqui, ó, vai ajudar vocês, ó, a colocar algumas características de um texto normativo, o exercício 14, tá? Elaborem um parágrafo e coloquem aí o que é um texto normativo. Então, da página 13, vocês irão fazer, né? O único que eu estou pedindo, assim, obrigatoriamente para ser feito, é esse em resumo, tá bom? E depois nós vamos, então, para a página 14, onde nós temos aí o assunto semântica, o significado das palavras. Então, o que seria isso, né? Eu vou estar lendo aqui alguns exemplos. Esse texto aqui que eu vou fazer a leitura para vocês, só tem na minha apostila, tá? Então, eu consigo ter ele aqui no computador, eu vou lendo alguns trechos só para que vocês entendam o que é essa semântica, tá bom? Então, vamos lá. O que é semântica? A semântica é o estudo dos significados, não só da palavra, mas das orações, frases, símbolos e imagens, entre outros significantes. Esse estudo da gramática está muito associado com a sintaxe, tá? Então, vamos conhecer aqui, ó, os tipos que nós temos. Então, ó, temos palavras sinônimas e antônimas, né? Então, vamos conhecer aqui, ó. Então, palavras sinônimas são aquelas que são palavras diferentes que possuem o mesmo sentido. Então, um exemplo aqui, ó, morto e falecido são sinônimos, pois ambos os termos têm o mesmo significado, tá? Agora, antônimos são dois significantes que possuem significados opostos. Olha os exemplos. Bondoso e malvado. Então, uma coisa é oposta à outra, tá? Exemplos, outros exemplos aí. Os homônimos e polissemia. A homonímia é um aspecto muito importante e variado na gramática portuguesa, pois além de contemplar a escrita, também traz aspectos da sonoridade das palavras. Então, vamos ver. Então, aqui, por exemplo, ó, palavras homógrafas. São palavras homônimas
que possuem a escrita igual, mas são diferentes na pronúncia. Exemplo, em eu almoço tarde e o almoço está pronto. A palavra almoço, verbo, e almoço, substantivo. Tem a mesma grafia, mas não é pronunciada da mesma maneira, tá? Palavras homófonas são palavras homônimas que possuem a pronúncia igual, mas distinguem-se na grafia. Exemplo, sinto, substantivo, e sinto, verbo. Possuem a mesma oralidade. Eu leio aqui, ó, as duas do mesmo modo, sinto e sinto. Mas a escrita é diferente. Aqui é com C, aqui é com S. E os significados também são diferentes, né? Temos palavras perfeitas. São palavras homônimas que tanto são homógrafas quanto homófonas. Então, exemplo, cedo e cedo. Esse cedo aqui, ó, é do verbo ceder e esse cedo é um advérbio de tempo. Eu escrevo igual, eu pronuncio igual, mas o significado é diferente, tá bom? Temos paronímia, palavras com grafia diferente, mas pronúncia muito parecida. Exemplo, discriminar e discriminar. Tem pronúncias muito próximas, mas a primeira palavra significa tirar a culpa e a segunda quer dizer diferenciar. Temos também a polissemia. Ocorre quando uma mesma palavra tem mais de um significado. Exemplo, a palavra graça em fez uma graça e em é de graça tem significados diferentes em cada uma das frases. Na primeira remete a algo engraçado, na segunda a algo que não tem custo, que é gratuito. E temos as palavras aí, né, classificadas como hiperônimo e hipônimo. Os hiperônimos e hipônimos são como um conjunto e seus elementos da matemática. Os hiperônimos são palavras que têm um sentido mais abrangente, como um conjunto que agrupa os seus elementos. Então, quando eu falo assim, fruta, ela tem um sentido abrangente, ela abrange vários elementos. Agora, os hipônimos, por outro lado, são como os elementos que estão dentro de um conjunto. São palavras com significado mais específico. Quando eu digo melancia, estou falando de uma fruta específica. Então, um hipônimo, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar sobre a semântica. Estando agora na página 14, vamos dar sequência. A área da língua portuguesa que se concentra no estudo dos significados recebe o nome de semântica. Por que é importante entender como se dá a relação entre a palavra e o que ela significa? Porque é a base de toda a comunicação. Então, foi o que eu falei para vocês, né? Todos aqueles significados das palavras. Exercício 17. Mas, afinal, o que é trânsito? Então, aí vocês vão classificar aí a palavrinha trânsito. 18. Procure no dicionário outros significados para essa palavra. Então, pode ser no dicionário online ou se vocês estiverem em casa. Aí vocês coloquem aí outros significados, tá bom? Exercício 19. Qual dos significados encontrados se encaixa no contexto a seguir? Justifique sua resposta. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer, tá? Qual dos significados se encaixa aqui? Exercício 20. Nesse cartaz, há outra palavra que pode ter mais de um significado. Qual é essa palavra? Quais os sentidos possíveis para essa palavra? E exercício 21. Em um texto normativo, a escolha de palavras tem de ser precisa ou algumas delas podem apresentar brechas para outras interpretações. E aí, pode ter mais de uma interpretação num texto normativo? Pensem aí um pouquinho a respeito. Agora, na página 15, nós temos a seção Outros Textos, Outros Caminhos. E aqui vocês têm o que nós chamamos, né, dentro dos gêneros textuais, de infográfico, né? O que é o infográfico? Então, o infográfico, ele mostra informações de forma visual, tá? Ele é totalmente visual.
Ou seja, privilegia as imagens, as ilustrações e os recursos gráficos, contendo apenas o essencial de textos escritos. Esse recurso é muito utilizado no jornalismo, em materiais técnicos ou científicos e etc., para que a informação seja repassada ao leitor de modo dinâmico. Então, para que essas informações cheguem para o leitor de um modo diferente, é que se criam os infográficos. Então, tudo que está aqui é retirado de um texto escrito, mas utiliza-se de imagens, né, para ficar mais dinâmico. Então, nós temos aqui, ó, o uso do celular no trânsito. Então, ele fala de várias informações relacionadas a isso. Vamos ver um pouquinho aqui? Depois vocês analisam item por item, só vou mostrar alguns. Então, ó, anualmente, o uso do celular no trânsito resulta em 1,3 milhão de acidentes, tá? Então, é muita coisa, né? Quarta maior ocorrência de acidentes no Brasil, segundo dados do seguro DPVAT, que é direito das vítimas de acidentes de trânsito de todo o território nacional. Então, é a quarta maior ocorrência. Oitava infração mais comum no Paraná. Falar ou digitar no celular atrasa em 35% o tempo de reação. Por exemplo, se você tiver que brecar porque alguma coisa está na sua frente, você está digitando, atrasa 35% do seu tempo de reação. 5 segundos de distração com o celular equivalem a percorrer a distância de um campo de futebol. Então, depois vocês leem todos os textinhos, tá? 80% usam o celular na direção. R$ 293,47 é o valor da multa para quem fala o celular ao dirigir. É também uma infração gravíssima, são 7 pontos na CNH. Então, as fontes de todos esses dados é da FETROPAR e Detran do Paraná 2019. Aí vocês vão para a página 16 e vão ter aí exercícios de interpretação desse infográfico. Então, qual é o tema do texto? 2. Com que finalidade o texto foi elaborado? 3. A quem o texto se destina? 4. Complete o quadro abaixo com dados e informações presentes no infográfico. Então, vocês vão colocar aqui a ação, tá? E todas as consequências. Então, qual é a ação? O uso do celular. Quais são as consequências? Tudo isso daqui são consequências, tá? Aí vocês coloquem aqui as consequências. 5. Com base no infográfico, explique o que acontece quando uma pessoa usa o celular ao dirigir. Então, o que acontece com ela? Tem várias coisas que a gente leu lá que acontece. 6. Quais são as sanções ao motorista que usa o celular ao dirigir, desrespeitando as leis de trânsito? Então, quais são as penalidades para esse motorista que usa o celular? 7. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Tá? Então, aqui vocês vão registrar a sua opinião sobre o uso de celular no trânsito, ok? Então, vocês têm até esse exercício para estar realizando. Qualquer dúvida também pode me chamar, que eu vou estar aqui para ajudá-los, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula e tchau!